Olha para isso aqui, ó. 21 frases que você sempre quis falar em alemão, mas não sabia como, nem teria como saber. Por que você não teria como saber? Se você pesquisar no tradutor, o tradutor vai traduzir errado. Na escolinha de alemão não vão te ensinar essas frases do dia a dia. Então é aqui, hoje, que você vai aprender 21 frases que você sempre quis falar em alemão, só que você não sabia como. E a gente vai começar de cara com uma coisa, com o seguinte. Eu recebi de uma alemã uma mensagem, ela dando a opinião dela sobre os brasileiros. Vamos analisar o que essa mulher falou sobre os brasileiros? Olha que interessante. A opinião de uma alemã sobre nós brasileiros. Olha o que ela falou. Für mich seid ihr die Menschen mit dem größten Herzen und der krassesten Lebensfreude irgendwie. Olha o que essa mulher falou sobre nós brasileiros. Foi muito massa ter lido isso, porque vamos ver se você vai concordar com o que ela falou. Olha o que ela falou. Für mich, ou seja, para mim, vocês são as pessoas com o maior coração e a alegria de viver, que é Lebensfreude, mais incrível, né? Aqui tá pegando o adjetivo krass, colocando no superlativo, então mais incrível de alguma forma. Você concorda com o que ela falou? Olha o que ela falou. Para mim, vocês são as pessoas com o maior coração e a alegria de viver mais incrível de alguma forma. Você concorda com essa opinião que os brasileiros são assim? Então, eu recebi isso de uma alemã e quis compartilhar isso com vocês. O que eu achei interessante aqui nesse post dela, nessa mensagem dela? Essa palavra aqui, ó. Lebensfreude. Lebensfreude significa alegria de viver. E é uma palavra que, na minha opinião, resume bastante nós brasileiros. A gente tem, pelo menos de uma forma geral, a gente tem uma alegria de viver natural. Né? Mesmo, às vezes, numa circunstância ali difícil, etc., a gente consegue colocar humor, dar risada mesmo numa situação difícil. E a gente, às vezes, conversa rindo um pro outro sem tanto motivo. Tanto é que quando eu mudei para a Alemanha, eu não sabia que a gente conversava em português assim, meio que falando uma frase, rindo um pouquinho, aquela simpatia natural do brasileiro. Eu não sabia que eu fazia isso, por exemplo. Quando eu mudei para a Alemanha e eu comecei um relacionamento com a alemã, eu estava conversando com ela ali e sempre com um olhar mais simpático, rindo assim, saca? Ela, mas por que você tá rindo? Aí eu, sei lá, não sei. Aí ela, também não sei. E aí ela, toda hora ela me dava esse feedback. Ela, mas por que você tá rindo? E tal. Eu falei, não tô rindo de você, eu tô rindo pra você. E aí foi aí que eu entendi que a gente tem uma simpatia natural quando a gente tá conversando, que a gente solta uns risos assim, que não tem explicação. Não é porque tá rolando uma piada, é porque a gente tem esse jeito de ser. E eu achei muito massa. Então, a gente tem isso aqui, ó. Lebensfreude, alegria de viver. Beleza? Mas vamos lá, então. Eu prometi para vocês hoje 21 frases que você sempre quis falar em alemão, mas não sabia como. E isso tem a ver com as perguntas que vocês me fizeram ao longo da semana. A próxima pergunta aqui... A primeira pergunta que vocês me fizeram, seguindo a ordem do meu roteiro, é... Ravili, quando é que eu uso o verbo schenken, verschenken e spenden em alemão? Spenden é muito claro de identificar, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, porra, schenken e verschenken, qual é a diferença, né? Então, vamos lá para a primeira observação aqui. Isso aqui, ó, tá escrito, né? Zu verschenken. Você que mora num país de língua alemã, você já deve ter se deparado com isso algumas vezes, na rua. Você tá andando na rua ali, tem uma caixinha com livros, ou tem uma caixinha com alguns objetos ali que não necessariamente estão quebrados, dá para usar, mas tá escrito ali na caixinha, tem alguma coisa pregada ali, escrito assim, ó, zu verschenken. Na verdade, esse verbo aqui, ele está relacionado a você dar aquilo que você não está precisando mais. Você realmente quer se livrar de alguma coisa, e aí você usa o verbo verschenken, que tem um sentido de dar de graça. Dar de graça,
beleza? Então é importante você ter, ter o sentido desse verbo em mente. Dar de graça, aquilo que você não quer mais. Beleza. Agora, quando você, por exemplo, você tem um ente querido ali, ou então um grande amigo, e você vai dar um presente de aniversário para essa pessoa, você vai presentear alguém que você gosta. Pô, pode ser alguém que você nem gosta tanto, porque teve lá aquele negócio no final do ano, como é o nome daquilo mesmo, que eu esqueci em português? Esqueci o nome agora. Naquelas confraternização de trabalho e tal. Mas enfim, o verbo schenken você vai utilizar para presentear alguém que normalmente você gosta. Então schenken é presentear, beleza? Então supondo que você, por exemplo, vai dar de presente para sua mãe um novo celular. É amigo secreto. Você vai dar de presente para sua mãe um novo celular. Você pode falar essa frase aqui usando o verbo schenken. Não é verschenken. O verbo schenken, olha só. Ich schenke meiner Mutter ein neues Handy. Então, eu estou dando de presente. Aliás, eu estou dando para minha mãe um novo celular. Ich schenke meiner Mutter ein neues Handy. Beleza? Nova Brito perguntou, dar de graça ou doar? No caso do verbo verschenken, é dar de graça. Porque o lance da doação, com aquele sentido de fundo de filantropia, aquele ato de generosidade que você tem com alguma, por exemplo, com alguma instituição. Quando você vai doar dinheiro para uma instituição, você vai doar roupa ali para uma instituição mesmo, pode ser. Eu ia falar outro nome aqui agora, mas esqueci. Você vai usar o verbo spenden. Doar sangue também é o verbo spenden, tá? Então aqui, por exemplo, ó. Supondo que você e seu marido, vocês doam dinheiro para crianças em necessidade, né? Então você pode falar via Spendengeld. Então nós doamos dinheiro für die Kinder in Not. Então a gente doa dinheiro para crianças em necessidade ou em urgência, né? Mas então o verbo aqui é spenden, tem esse sentido de doar. Beleza? Então, resumo da ópera: verschenken, dar de graça aquilo que você não quer mais. Schenken, presentear alguém que você gosta. E por fim, spenden é doar para alguma instituição. Você está fazendo um grande ato de caridade ali. Você está tá sendo uma pessoa altruísta nesse momento. Beleza? Próxima pergunta. Próxima pergunta que vocês me fizeram. Ravili, como é que eu falo em alemão que está difícil para engolir? Né? E aí, claro que eu entendi a pergunta que a pessoa está com a garganta inflamada e está difícil para ela engolir. Então, sei lá, supondo que o marido, ele vai dar ali, ele, né, pega o Danone ali, vai dar na boca da esposa, só que a esposa não consegue engolir, porque está doendo demais. E o marido é alemão, inclusive, ela precisa falar isso para ele. Caraca, né, tá sendo difícil até para engolir, tá difícil engolir. Como é que fala isso em alemão? Olha que interessante. Você pode falar para o médico também. Por quê? O médico vai perguntar, tá, o que é que você tem? Você pode falar, pô, tô com garganta inflamada e tal. E é muito comum que a gente fale, que a gente comunique isso pro médico, né? Ah, então minha garganta tá inflamada, tá até difícil para engolir. Então você pode dizer isso aqui pro médico, ó. Es fällt mir schwer zu schlucken. Quinta série vai entrar em ação agora. Por quê, moleque? Ó, es fällt mir schwer. Até a palavra schwer, você tem o sentido de é difícil para mim, tá? Tanto é que esse comecinho aqui, você pode até usar com centenas de outras frases, em centenas de outros contextos. Es fällt mir schwer. Tá difícil para mim. Mas o que está difícil para você? Aí você coloca zu e o verbo que você quiser. Nesse caso aqui é o verbo engolir. Schlucken. Schlucken, verbo engolir. Es fällt mir schwer zu schlucken. Tá difícil tá difícil para eu engolir, né? O que é que você pode fazer também que é muito interessante? Olha só que massa isso aqui, velho. Olha só que massa. Em alemão é muito comum você pegar verbos, principalmente nessa estrutura de zu mais infinitivo, é muito comum você pegar o verbo e você pode substantivar esse verbo.
Maravilha, que diabo é isso? Substantivar o verbo. Você vai transformar o verbo num substantivo. E lembra que substantivo em alemão tem um artigo, né? Pode ser der, die ou das. E a letra ali, a maiúscula, quando você escreve esse substantivo. E aí, todo verbo substantivado em alemão, ou seja, toda palavrinha ali que vem de um verbo e se torna um substantivo, é sempre das. Essa palavra é sempre neutra. Então, por isso que você, por exemplo, tem o verbo comer. Como é que é o verbo comer em alemão? Essen. Só que você pode pegar o verbo comer e substantivar. Então, essen, comer. Das Essen, comida. Então, o substantivo essen, né? Das Essen, vem do verbo essen, comer. E todo substantivo que vem do verbo é neutro, por isso que é das. Beleza? Então, olha que interessante agora que você pode pegar esse verbo, você pode substantivar ele e formular uma outra frase. É uma frase que tem o mesmo sentido, mas olha só o que é que a gente pode fazer. Que interessante. Das Schlucken fällt mir schwer. Vou explicar o sentido. O engolir, então, não virou substantivo, então, o engolir. O ato de engolir. O engolir. Tá difícil para mim. Já aqui, no exemplo anterior, é verbo. Aqui é o verbo engolir. Então, tá difícil para eu engolir. Vou tirar o eu, tá difícil engolir. Tá difícil, schlucken, engolir. Aqui já virou substantivo. E lembra que todo substantivo que vem de verbo é neutro, é das, então, das schlucken fällt mir schwer. Então, o engolir, esse ato de engolir, tá difícil para mim. Interessante, né? Muito massa. Essa aqui agora é muito show também, que vocês perguntaram para mim, que foi o seguinte: como expressar em alemão que alguma coisa não chega nem perto do que eu estava esperando? Então eu tinha expectativa de que seria de uma forma, mas não é daquele jeito. Nem de longe é o que eu estava pensando. Nem de longe. Como é que fala esse nem de longe em alemão? Nem de longe. Então alguém chega para você e fala assim, ó, pega quem entrou por Maila. Ô Maila, você estava contando com isso? Você estava contando que na Alemanha é muito difícil ter atendimento médico? Aí a Maila quer falar assim, nossa, nem de longe. Nem de longe ela está pensando que era difícil desse jeito. Ô Maila, você sabia que na Alemanha, você contava que seria muito difícil fazer amizade na Alemanha? Que você se sentiria muito sozinha aqui e tal? Supondo que Maila não imaginava que seria assim, ela pode falar, nossa, nem de longe eu imaginava que seria como é. Não nesse nível que está sendo e tal. Ou supondo que Maila não está contente, por exemplo, com a grande burocracia que é na Alemanha. Tudo demora muito tempo para acontecer, pede internet, demora uma cara para receber a internet em casa, muita carta o tempo todo. Para alugar apartamento nossa senhora, uma burocracia miserável. As pessoas olham o teu sobrenome para te convidar para visita, tu vai para visita, tem um monte de gente e não consegue apartamento de jeito nenhum. E aí a pessoa pergunta, né? Poxa, Flávia, você imaginava que seria assim na Alemanha para conseguir apartamento? Em Berlim, que é o terror, né? Você sabia que em Berlim seria assim para conseguir apartamento? Aí ela fala assim, nossa, nem de longe eu imaginava isso. E aí, esse nem de longe é muito legal em alemão, porque você pode usar... Vou te passar duas expressões para isso. A primeira é essa aqui, ó. Nicht mal ansatzweise. Essa frasezinha tem esse sentido que eu te passei, né? De nem de longe você imaginava que seria ruim desse jeito. Então, nicht mal ansatzweise. Beleza? E se tiver devendo, aí lascou. se o caboclo tiver devendo, aí dificulta mais ainda, né? Então, ó, nicht mal ansatzweise vai ter esse sentido de nem de longe você estava contando com isso. Tem uma outra também que é parecida com essa, que também começa com nicht mal, só que a última palavra a gente vai trocar. Então aqui é nem de longe, você pode traduzir nesse sentido. E aqui nós temos nicht mal annähernd. Annähernd. Então aqui já tem um sentido de nem perto disso. E aí, fulano, você imaginava, nossa, nem perto disso, meu Deus do céu. Então, nicht mal annähernd. Beleza? Então a pronúncia é annähernd. Annähernd. Beleza? Show de bola. Próxima, essa aqui eu gostei. Essa pergunta que vocês me fizeram que eu gostei. Deixa eu ver um comentário. Aqui na Suíça, se você deve
Você não consegue alugar nada. Eles pesquisam tudo. Terror, né? Vamos lá. Como dizer em alemão? Se acostuma não, hein? Então você faz um favor muito massa para a pessoa e aí você já manda o recado. Um primeiro favor que você já faz, já fala, ó, mas se acostuma não, hein? Por quê? Porque você já é uma pessoa vacinada. Você já quer, realmente você não quer futuramente passar aperto com alguém que vai te explorar, que vai ficar te sugando, né? E aí tem uma parada na psicologia que eu já pesquisei e eu quero trazer isso para vocês. Inclusive no vídeo que eu gravei sobre isso, eu falei essa historinha. Olha só. Isso é muito massa. Imagine que você faz algo incrível para a pessoa pela primeira vez e você vê que a pessoa está muito grata. Ela até mostra esse brilho nos olhos ali, aquele sorrisão de surpresa porque você ajudou ela e ela não estava esperando aquela ajuda. Então ela está muito grata por isso. Beleza. Alguns dias depois, você acaba repetindo essa gentileza e você nota que aquele sorrisão de gratidão e etc. diminui um pouco. A pessoa ela continua grata, mas você percebe que não está tão intenso assim quanto antes. O que aconteceu? Aí você percebe que a pessoa ela tinha uma certa expectativa de que você fosse repetir aquele favor. Aí acontece uma terceira, né, alguns dias depois acontece uma ocasião em que você vai fazer um favor igual ou parecido e você fala, putz, eu faço ou não faço? Vou fazer. Eu acho que essa pessoa é gente boa, ela demonstrou gratidão na primeira vez, na segunda vez demonstrou também, embora menos, mas vou fazer aqui. E aí você na terceira vez faz o favor de novo. E aí na quarta vez, que acontece a ocasião em que a pessoa está esperando o seu favor, a coisa muda de figura. Porque o que antes era nossa, obrigado e tal, você é muito gente boa, obrigado por me ajudar, ela vira aquele olhar de cobrança. Então a situação acontece, ela vai e te manda aquele olhar de, e aí, cadê? Cadê o favor que você costuma me fazer? E tudo mais. Então, sem perceber, né, se você não for uma pessoa vacinada, sem perceber, você percebe que um favor começa a virar uma dívida que nunca existiu. Acontece isso em relacionamento amoroso, por exemplo. Você faz um negócio pela pessoa, porque você quer fazer, você não é obrigado ou obrigada a fazer aquilo. Você faz uma vez, a pessoa é muito grata pelo aquilo. Você faz a segunda vez, continua sendo grata, mas um pouquinho menos. Você faz a terceira vez, você já percebe que ela cria uma certa expectativa. Na quarta vez que vai ter a possibilidade de você fazer aquele favor e você hesita um pouquinho, a pessoa te cobra. Ué, mas cadê o negócio aqui que você ia fazer pra mim, que não sei o que? Você fala, ué, faz você, ué. Não, mas você sempre faz pra mim. Ué, eu sempre faço porque é um favor, mas agora eu não vou fazer mais. Porque você tá achando que agora eu tenho uma obrigação de fazer. Não tô com dívida com você, não. Não é direito adquirido isso aqui. Continua sendo um favor. Você acostumou. O seu cérebro acostumou com isso aqui. Beleza? Então, maravilha, como é que eu faço então para evitar passar por isso? Porque eu odeio quando alguém fica esperando que eu faça alguma coisa por ela, sendo que eu não tenho essa obrigação. Para não passar por isso, para evitar passar por isso, se for num relacionamento ali em alemão, no trabalho, relacionamento amoroso, quando você fizer o primeiro favor, você já emenda essa frase aqui, ó. Você já vai emendar essa frase aqui, que é uma frase que você vai querer aprender, que a gente fala em português ela, ó. Gewöhn dich bloß nicht dran. Qual é o sentido dessa frase? Só não vai se acostumar, né? Ou se acostuma não, hein? Essa frasezinha aqui, você vai usar ela assim que você fizer o primeiro favor, você já emenda. Gewöhn dich bloß nicht dran. Não fique tentando analisar a gramática dessas frases e tudo mais. Só memoriza como elas são, como elas estão aqui, porque elas têm esse sentido. Eu já estou te falando o sentido que tem. Então, você pega do jeito que está aqui, tem o sentido de se acostuma não, hein? Beleza? Maravilha. Qual foi a próxima pergunta que vocês fizeram? Essa aqui bombou, hein? Olha a pergunta que vocês me fizeram. Ravili, como dizer fica de 4 em alemão? E é claro que eu entendi o sentido que a pessoa quis perguntar, né? Eu não sou menino. A pessoa perguntou num contexto ali de yoga. Ela está fazendo aula de yoga. E aí, às vezes ela recebe esse comando da professora para ela ficar naquela posiçãozinha de gatinha com as mãos e os joelhos no chão. Então, para evitar que a instrutora de yoga... Porque ela também, a instrutora de yoga não vai te pegar pelas mãos
e te colocar na posição. Então você tem que se ligar nos comandos ali. Então, para não ficar passando aperto ali na aula de yoga, o que ela pode falar, que é comum, é isso aqui, ó, de forma imperativa, né, usando ali, dando uma ordem para você ficar de 4, ela pode falar auf alle vier. Só isso, um comando rapidinho. Auf alle vier, né, ou seja, de 4. Vier está se referindo aos 4 membros ali, né, braços e pernas. Show. Se ela quiser usar o verbo, aí ela pode usar o verbo no imperativo. Então, stell dich, né, ou seja, no sentido de se colocar, né? Stell dich bitte auf alle vier. Então, fique de 4, por favor. E meter um por favor aqui para ficar uma frase educada, tá? Aí eu sei que sua mente poluída agora, você deve estar assim, Ravili, tu é idiota. Não é no sentido do yoga que a pessoa perguntou. Ela perguntou lá na hora do rally rola, né? Como é que um alemão vai falar ali para ficar nessa posição e tudo mais. Pode falar, como eu mostrei agora, mas uma coisa muito comum é essa aqui, que eu não vou falar em voz alta, mas eu vou mostrar na tela, beleza? Você pode dar um print se você quiser. É esse aqui, ó. Auf, tchananã. Então isso aqui é muito comum também para te pedir para ficar naquela posição. Eu sei que os marmanjos aí tá tudo feliz agora porque já pegou o bizu, né? Sempre quis falar isso em alemão, tava travando na hora, tava pegando a pessoa e colocando na posição, né? Aí a pessoa não ficava, não é assim não, miséria. É desse jeito aqui, a pessoa não conseguia, você já ficava logo puto. Agora não, usa só 2 palavras para resolver o problema, beleza? Mesmo assim, às vezes não resolve, né? Você tem que falar, abaixa a cabeça. Ravi, por favor, não consigo ler o que está escrito, pois está bem na frente dos comentários na tela. Vou colocar mais para cima, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Próxima pergunta que vocês fizeram. Essa aqui é legal. Essa aqui é legal? Não, essa aqui é importante. Caramba. Ravili, como consigo aquele atestado médico na Alemanha para dar o velho migué no trabalho? Então, não recomendo dar migué no trabalho, né? Vai trabalhar. Não é para dar migué no trabalho, mas se você está precisando de atestado e o médico não te oferecer, porque o pessoal falou que aqui na Alemanha o médico costuma oferecer, né, que é mais fácil que no Brasil. De qualquer maneira, se não te oferecer, se realmente está precisando, você pode pedir para o médico o atestado usando algumas frases, beleza? Eu vou te mostrar umas opções aqui, depois eu vou te mostrar uma bem facinha, que você vai lembrar na hora. Vamos lá. Ó. Uma opção, você pode falar isso aqui, o médico vai entender na hora, tá corretinho, 100%. Ich brauche, você pode começar, né? Herr Doktor, então, doutor, então, ich brauche eine Krankschreibung. Eu preciso de um atestado. Simples desse jeito, tranquilo e calmo. Eu preciso de um atestado. Ich brauche eine Krankschreibung. Bota um bitte no final, pronto. Maravilha. Se você quiser deixar claro que é para o seu chefe, mas não precisa, tá? Aqui é só para você encher linguiça e dizer que é o atestado para o seu chefe. Você pode falar também isso aqui. Ich brauche für meinen Arbeitgeber eine Krankschreibung. Então eu preciso para o meu empregador, né, um Krankschreibung, que é atestado médico. Show de bola. Aí é o seguinte, tem uma palavra técnica alemã que tem o sentido de atestado de incapacidade de trabalho. É uma palavra mais técnica, que é essa palavra aqui, ó. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Você olha para essa palavra e você fala assim, meu Deus do céu, filme de terror, né? Parece que assusta. Não assusta, não. Por quê? São 3 palavras que estão acopladas, e aí você vai falar uma por uma. Tem um S como elemento de ligação aqui, para juntar as palavrinhas. Você fala a primeira até o S, depois a segunda até o S, e depois a terceira. Facinho, ó. Arbeits. Tá vendo que eu incluí o S? Arbeits. Show de bola. Depois você vai falar a segunda e incluir até o S, ó. Unfähigkeits. E depois você larga na última. Bescheinigung. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Simples assim. O que é esse AU aqui? O AU aqui não é aquele cantor do tecladista não, que fala AU! Como é o nome?
Como é o nome dele? Aquele cara que grita, que tem um cabelão, esqueci o nome dele agora. Esse AU aqui é uma abreviação desse palavrão, velho. Acredita? Ó, por quê? Esse A daqui e esse U daqui. AU. Então, se essa palavra grande aqui significa atestado de incapacidade para o trabalho ou de trabalho, significa atestado. Então, você pode usar AU nessa frase aqui, ó. Então, ich brauche eine AU. Muito simples, né? Eu preciso de um atestado, basta falar ich brauche eine AU. E aqui você vai lembrar, não sei se você sabe que cantor é esse, mas você pode lembrar daquele cantor que grita AU quando tá tocando teclado. Como é o nome desse cara? Ich brauche eine AU. Tem brasileiro aí? Você não lembra desse cara, não? Como é o nome? Engraçado, quando eu era criança na Bahia, eu ia no show desse cara, velho. Tocava muito na Bahia. Ele não era famoso, depois ele ficou famoso no Brasil inteiro. Esqueci o nome desse cara. Mas enfim. Ah, a galera lembrou. Frank Aguiar. Esse caboclo mesmo. E lembra dele na hora de pedir o atestado, ó. Ravili falou que eu posso falar AU. Então, AU. Vou lembrar desse cantor, Frank Aguiar, toda vez que eu precisar de um atestado. Então eu falo em alemão, ich brauche eine AU. AU. Só que você não vai gritar, né? Você vai falar AU. Ich brauche eine AU. Então você tem que fazer esse link aí. Isso ajuda no processo de memorização. Vamos lá. Próxima pergunta foi a seguinte. Essa pergunta foi interessante. Dá para pedir aquela cerveja de trigo alemã usando só uma palavra? Velho, até que dá. Até que dá, mas pra que você vai usar uma palavra, né? É bom você colocar um beta ali, falar mais legal. Uma palavra você pode, mas eu vou te passar um macete para você falar 3. Você fala 3 para pedir sua cerveja de trigo. Uma frase completinha seria essa aqui. Ich hätte gern ein Weizenbier. Olha só o nome da cerveja de trigo. Weizenbier. Ich hätte gern ein Weizenbier. Só que você pega o bizu do Ravili. Então não precisa falar tudo, Weizenbier. Basta você tirar a palavra Bier e falar só Weizen. Qualquer bar, qualquer restaurante vai entender. Então você pode falar Weizen. Só que só falar Weizen fica estranho. Então você pode falar Ein Weizen, que é uma cerveja de trigo. E você coloca o beta no final para ficar educado. 3 palavrinhas para resolver. Ein Weizen bitte. Só isso. Alô, Ein Weizen bitte. Então, uma cerveja de trigo, por favor. 3 palavrinhas você resolve a sua vontade de tomar uma cerveja de trigo. Próxima pergunta foi como dizer que ele está pagando de doido em alemão. Ou isso só existe no Brasil. Na real, tem em alemão também. Pagando de doido é no sentido de... ele tá fingindo que não tá entendendo. Tá fingindo de bobo, né? Tá fingindo que não tá entendendo. Fingindo inocência. E aí, em alemão, tem uma expressão para isso, que é muito massa. Então, essa aqui, ó. Sich dumm stellen. Sich dumm stellen. Nada mais é do que se fazer de bobo. Dumm, burro, né? Se fazer de burro. Mas a gente pode traduzir também como se fazer de bobo, se fazer de tolo. Sich dumm stellen. Aqui é a versão infinitiva da expressão, mas a gente precisa dela numa frase. Então bora para a frase que é: Er stellt sich dumm. Ele está se fazendo de bobo. Er stellt sich dumm. Ele está se fazendo de bobo, está se fazendo de tolo. Importante, né? Essas expressões, essas frases do dia a dia vão deixar seu alemão mais natural, porque você quer falar isso em alguns momentos, né? E a gente tem aqui agora uma outra pergunta que alguém me fez. Eu acho que é alguém que não mora aqui na Alemanha, deve morar no Brasil ainda. Falou assim: é verdade que a galera na Alemanha adora ficar pelada em público? Depende, né? Tem um grupo de pessoas, né? Tem milhares de pessoas, na real,
que fazem parte da cultura do corpo livre. Então, cultura do corpo livre tem, inclusive, uma palavra alemã que representa essa expressão, né? Cultura do corpo livre, que é essa palavra aqui, ó. Freikörperkultur. Cultura do corpo livre, bem literal mesmo na hora de traduzir. Cultura do corpo livre. E tem a abreviação para essa palavra. A abreviação é F, pega esse primeiro F, depois pega o K da palavra corpo e pega o K da palavra cultura. Aí fica FKK. FKK. Que, né, obviamente, é a abreviação dessa palavra aqui. E por que é importante você saber dessa abreviação? Porque tem muitos locais que você vai aqui na Alemanha que está escrito FKK. E aí, se você lembrar do que eu estou te falando agora, você... Ah, rapaz, então aqui, ó, é um local onde a galera fica pelado. É uma área onde é uma área reservada para quem quer ficar pelado. Pô, eu não quero ficar pelado. Eu posso entrar nessa área? Pode. Pode. Então, você não é obrigado a tirar sua roupa. Mas sabe que se você entrar naquela área ali, você vai se deparar com pessoas sem roupa. Enfim, né? Quando eu mudei para cá, principalmente na academia, porque no Brasil pelo menos não era comum no Brasil, onde eu malhava. Malhei na Bahia, malhei em BH também. Isso não era comum. Mas aqui na Alemanha é normal. Homem pelado no vestiário e tudo mais. Quando eu comecei a malhar aqui na Alemanha 8 anos atrás, eu achei estranho. Depois você acostuma, depois de 2 semanas você acaba acostumando. Mas no começo eu achei estranho. E eu não frequento sauna, mas tem um pessoal também que fala que quando frequenta sauna acha estranho, tá todo mundo pelado. Ou quando vai em algumas piscinas também, tem um monte de gente pelada. Eu já vi gente pelada em parque. Tava dando um rolê no parque assim e tal, o pessoal tá pelado lá. Achei curioso, mas depois você acaba acostumando, respeitando que é desse jeito, acabou. Beleza? Então é isso. Por hoje, a gente revisou várias frases aqui, né? Ao todo 21 frases. A gente revisou uma palavra que resume bem os brasileiros, diferença entre schenken, verschenken e spenden. A gente revisou como é que fala em alemão, que tá difícil para engolir quando você tá com garganta inflamada. A gente revisou como é que fala em alemão. Nossa, nem de longe, quando você tem uma expectativa que foi quebrada. A gente revisou como é que fala em alemão. Se acostuma não, hein? Quando você faz um favor para alguém. A gente aprendeu como é que fala em alemão. Fica de 4, principalmente numa aula de yoga ali. A gente aprendeu como é que pede atestado médico em alemão. E eu passei o bizu do Frank Aguiar. Esse bizu do Frank Aguiar foi legal, né? Isso aí eu achei massa. A gente aprendeu como é que pede cerveja de trigo em alemão usando só 3 palavras. Como é que fala em alemão que alguém está se fingindo de bobo. E, por último, a gente aprendeu a palavra cultura do corpo livre aqui na Alemanha e entendeu a sigla FKK, que é bem importante que você saiba para não ficar surpreso demais ao entrar no local onde tem um monte de gente nu. Um monte de gente nua. Mas o banheiro da academia é separado, feminino, masculino, tudo junto. Não, separado. Separado. Banheiro masculino, banheiro feminino. Gente, então é isso. Quinta-feira hoje. Tenha um excelente final de semana. A gente vai se encontrar ao vivo de novo na segunda-feira, às 20 horas, com tema gramatical. Na quarta-feira, a gente tem consultoria gratuita comigo. Se você está enfrentando algum desafio, só me manda um direct no Instagram que a gente pode agendar um bate-papo com você e eu vou te orientar gratuitamente na quarta-feira, às 20 horas. E na quinta que vem, às 20 horas, é a revisão das frases que vocês pediram ao longo da semana, beleza? Então, tamo junto, boa noite, bom descanso, bom trabalho para quem for continuar trabalhando e é nóis!